Então, a gente chama, até já queria que vocês já viessem aqui se dirigindo para colocar a apresentação, o Rafael Marche Castanheda Filho e o Rogério Luiz Ribeiro Borba. O Rafael é engenheiro cartógrafo, mestre em ciências geodésicas, tem pós-graduação em marketing, doutorado em geografia pelo FRJ, com mais de 20 anos de experiência aí em desenvolvimento. Também já foi diretor adjunto da diretoria de geociências, tem um longo currículo aqui na área de infraestrutura de dados espaciais. Atualmente é pesquisador em informações geográficas e estatísticas do IBGE. E o Rogério já esteve aqui com a gente há 2 anos atrás, tem graduação em informática, mestrado em engenharia da computação pela UERJ, doutorado em engenharia de sistemas e computação pela UFRJ, também do IBGE, também atua com a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. E eu passo a palavra a vocês, então. Obrigado. Bom dia a todos. É um prazer, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, participando desse evento e assistindo essas apresentações fantásticas de um trabalho excepcional que está sendo realizado no setor público, não é? E a nossa apresentação de hoje ela é bastante modesta em relação ao que a gente tem assistido aqui. Vocês trabalham colocando a mão na massa com as aplicações que fazem a diferença e que são necessárias no setor público. A nossa conversa sobre a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais de uma iniciativa do Estado brasileiro, do governo federal, de tentar organizar, ordenar a produção, a distribuição, a disseminação da informação geoespacial. Então, nós não falamos no mundo da aplicação, mas falamos de um nível talvez um pouco mais alto nessa cadeia, né, de produção da informação, dados e informações geoespaciais. A nossa apresentação, então, ela é bem simples. Claro que o foco a gente vai procurar dar na utilização de software livre, na implantação, na implementação da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Esse é o foco, evidentemente, por conta aqui do evento, né? Mas a gente começa aqui com uma breve contextualização da INDE, fazendo um resumo histórico, né, da evolução dessa iniciativa, tá? Mas bastante breve mesmo. Bom, estamos aguardando a apresentação a ser colocada. Não encaixou? Oi? Não leu o pendrive. Não leu? Não pegamos o pendrive. Sim, sim. Bom, é importante esclarecer que essa apresentação, eu e o Rogério somos do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e da Gerência de Geoinformação e Tecnologia, que pertence à Diretoria de Geociências do IBGE. Na GGT, nós somos responsáveis pela gestão do Diretório Brasileiro de Dados Geoespaciais, que é a materialização física da INDE, é o conjunto de servidores, né, ligados, que permite o compartilhamento de dados entre os atores da INDE, né, disseminação de dados geoespaciais. Então, esse é um chapéu que nós usamos. Mas também o IBGE, sendo um dos gestores do Sistema Cartográfico Nacional, gestor do Sistema Geodésico Brasileiro, ele é um dos órgãos, naturalmente, componentes da CONCAR, Comissão Nacional de Cartografia, e que é o órgão diretivo e normativo da INDE, né? Então, nós usamos esse outro chapéu de membros da CONCAR. O IBGE ele exerce a Secretaria Executiva da CONCAR, e nessa condição, eu atualmente coordeno o Comitê Técnico da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Então, esse é outro chapéu que a gente usa, né? Então, são duas funções aqui. E esse comitê técnico ele é constituído por grupos de trabalho em algumas áreas, principalmente na atuação de normas e padrões, dados e metadados, tecnologia, para poder assegurar o desenvolvimento dos mecanismos de acesso aos dados, né,
dos padrões que são usados na Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Então, esse é o nosso trabalho. A gente coordena esse grupo, né? E, além disso, somos responsáveis pela gestão do DBDG, que é o Diretório Brasileiro de Dados Geoespaciais. Bom, enfim, a nossa apresentação. Começando, então, com a... Pode passar, por favor? Com essa breve revisão histórica e contextualização. Então, pode passar. Sim. Bom, no Brasil, dados geoespaciais têm sido produzidos e são ainda produzidos em grande medida, né, pelo setor público. E eu estou falando de todos os níveis de governo, não é só federal, estadual, municipal. E assim no mundo todo. O setor público é um grande produtor de dados e informações geoespaciais. No entanto, eu acho que todos aqui que são experientes técnicos na área, atuam na área há muitos anos, têm noção de que sempre, para a realização de projetos, das nossas necessidades, sempre foi uma coisa complicada você saber que dados existem, que informação está disponível. Isso foi comentado ontem até pelo Maquina. Ele fez esse comentário, eu lembro, numa resposta dele, né? Saber até o que existe, o que está disponível, o que pode ser usado para um determinado projeto. Como que eu posso acessar essa informação? Se é que eu posso? Quais as regras de acesso a essa informação? Quais os mecanismos, né? Onde que eu posso encontrar essa informação, a geoinformação? Quem é o gestor? Com quem que eu trato? Com quem que eu falo? E uma série de outras questões que a gente faz, que são importantes serem feitas no momento de você montar, então, a sua base de dados para uma determinada aplicação. Por exemplo, como que os dados foram produzidos, com que métodos, né? Com que objetivo, com que propósito, até para saber se o dado ele tem uma qualidade satisfatória suficiente para atender sua necessidade, para que ela foi produzida, enfim. Uma série de questões que leva ao tema de metadados. Ou seja, nós não temos a cultura, eu estou falando, esse é um problema mundial, nós não temos a cultura de documentar os dados e informações. Como, aliás, o pessoal de desenvolvimento, e aqui há vários desenvolvedores, sabe disso muito bem. Brilhantes desenvolvedores, brilhantes projetos e aplicações e plugins, etc., etc., que raramente são bem documentados, né, para poder passar para a posteridade, né? Então, isso acontece também com dados, e os produtores de dados, e o IBGE é um deles, a Diretoria de Serviço Geográfico também é outro grande produtor de dados de referência, a cartografia sistemática, não tinham, historicamente, essa cultura de documentar a sua produção. Tá? Então, isso é a questão dos metadados, que é um dos pilares centrais assim, da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Mas, além disso, pode manter ainda esse slide, são poucos e a gente tem algo mais a falar. Não é só a questão de você descobrir as características, explorar as características dos dados, mas quando você consegue acessar quando você consegue identificar um conjunto de dados de interesse para a sua aplicação, sempre nós passamos por isso, e hoje nós já temos esses problemas, começam a ser muito bem resolvidos, mas historicamente também foi difícil você fazer trocas. Por quê? Não havia acordos entre os produtores, os dados eram produzidos em sistemas, plataformas diferentes, com formatos diferentes, né? Então, até o shapefile se tornar um padrão de fato, isso já aconteceu há 15, 20 anos, não sei, era uma complicação, porque os dados geoespaciais eram produzidos em plataformas distintas, e para você trocar, importar dados, era muito complicado. Então, esses dados produzidos por fontes, né, distintas, com condições diferentes, então era difícil você integrar dados em escalas diferentes, sistemas de projeção, sistemas referenciais diferentes. Hoje a gente fala do CIRGAS. O CIRGAS ele foi implantado oficialmente em 2005, mas houve um período de 10 anos para que os produtores se adaptassem a ele. Ao final desses 10 anos, a gente esperava que uma maior parte dos dados de outros sistemas já tivessem sido convertidos para o CIRGAS, e os novos dados já produzidos em CIRGAS, que na prática é compatível com o WGS-84, que é o sistema do GPS, né? Isso ainda está em processo, mas o CIRGAS é uma realidade. É o Sistema Referencial Geocêntrico para a América do Sul, e nós, aqui no Brasil, o IBGE em particular, exercemos um papel fundamental na implantação do CIRGAS. Esse é um padrão.
Então, quando não existia isso, e nós conhecemos aí uma profusão de sistemas, ontem mesmo estavam falando aqui, o pessoal da SPU, de plantas topográficas em diferentes sistemas locais, como converter isso? Aí um super desenvolvedor aí bolou um plugin, estudou, então, com que metodologia ele poderia usar, aproveitando cadernetas de campo, para poder converter aquele sistema local para um sistema geocêntrico. Então, isso tudo é um trabalho de integração, mas hoje nós temos um padrão de sistemas geodésicos de referência. Esse é um. Agora, há muitos outros, né, para você poder justamente garantir esses mecanismos de acesso, esses protocolos. E isso se vai desde o nível de dado até a disponibilização na forma de serviços. Pode passar. Então, ciente desses problemas todos, em 2005, e não foi o primeiro, quer dizer, a primeira infraestrutura de dados espaciais foi implantada em 1994, a gente está falando aí de Estados Unidos, Portugal foi pioneiro nessa área, pequenino Portugal, só que nós temos um problema um pouco maior, com 8.500.000 km², né, e todo esse universo de produtores. Mas a Comissão Nacional de Cartografia é um órgão colegiado ligado ao Ministério do Planejamento e que é constituído por representantes de todos os ministérios da administração pública federal, representantes dos estados, das unidades da federação e até do setor privado, se reuniu num planejamento estratégico e discutiu durante meses as bases para implantação, para as diretrizes para lançamento da infraestrutura nacional de dados espaciais. E isso culminou no decreto número 6.666, de 27 de novembro de 2008. Então, esse ano a INDE está fazendo, o decreto, né, que instituiu a INDE está fazendo 10 anos, vai fazer 10 anos em novembro, quando nós teremos um evento no Rio de Janeiro para comemorar essa data, um evento que a gente vai discutir, então, as tendências futuras e o que está sendo feito em termos da infraestrutura nacional de dados espaciais. Depois o Rogério vai falar mais disso. A INDE foi lançada, então, esse decreto vocês acham facilmente na internet. Ela foi lançada como um conjunto integrado de tecnologias, políticas, mecanismos e procedimentos de coordenação e monitoramento, padrões e acordos, necessário para facilitar e ordenar, quer dizer, disciplinar, nesse sentido, a geração, o armazenamento, o acesso, o compartilhamento, a disseminação e o uso de dados geoespaciais de origem federal, estadual, municipal e distrital. No entanto, a obrigatoriedade desse compartilhamento e da disseminação de dados existe para os atores federais. Claro que para os dados não protegidos por sigilo, questões de segurança nacional. Para os demais níveis, estadual, distrital e municipal, a participação é voluntária, né? Esse decreto aqui do governo federal não poderia impor isso, já dado por causa do Pacto Federativo, evidentemente. Pode passar. Bom, esses são os atores, então, da INDE. Tem a Comissão Nacional de Cartografia, como eu falei, que exerce o papel de coordenação, de direção e o papel normativo, homologando os dados, as normas e padrões, né, a serem seguidas na INDE, né, e coordenando a implementação do DBDG de acordo com o plano de ação. No decreto, o decreto estabeleceu que em 180 dias um plano de ação deveria ser montado para a infraestrutura. Isso aconteceu, foi um esforço espetacular realizado por diversos atores do setor, não só federal, também estadual, participaram, universidades, um esforço de mais de 100 pessoas envolvidas, e esse plano foi montado, ele está disponível na internet, e ele tem sido a nossa Bíblia, né, quer dizer, norteando as ações de implantação da INDE. O IBGE, na verdade, ele teve a missão de construir o portal, né, de acesso ao catálogo de metadados, de geosserviços, visualização de dados, que é o portal da INDE. Ele gerencia o Diretório Brasileiro de Dados Geoespaciais e divulga os procedimentos para acesso eletrônico aos repositórios distribuídos de dados e metadados. E uma determinada secretaria do Ministério do Planejamento, uma função mais institucional, para trabalhar a parte que nós técnicos não cuidamos diretamente no nosso dia. A gente cuida de quê? De resolver os problemas de interoperabilidade sintática, semântica e tecnológica. Mas a interoperabilidade mais difícil de ser resolvida é a institucional. Então, se você não tiver aquela parte ali central,
né, da Secretaria, atualmente de Planejamento, do Ministério do Planejamento, de promover, junto aos órgãos das administrações federal, estadual, municipal e distrital, por meio da CONCAR, as ações voltadas à celebração de acordos, né, e cooperações visando ao compartilhamento dos seus acervos de dados geoespaciais. Pode passar. Esses foram, então, os atores, né, as instituições, organizações que participaram do desenvolvimento do Plano de Ação para a Implantação da INDE. Né, ele foi publicado em janeiro de 2010, ele foi desenvolvido ao longo de 2009, e foi homologado em plenária na CONCAR em 2009, e publicado finalmente em janeiro, e vocês podem acessá-lo naquele endereço ali, e aqui vocês veem nomes, obviamente, aí você vai encontrar alguns dos nomes aqui presentes, como a ANA, o IBAMA, que foram atores importantes na elaboração desse plano. Pode passar. Bom, o DBDG, essa é uma figura extraída do plano, tem umas figuras mais bonitas até do que essa, mas a gente acabou escolhendo essa mais. Mas o DBDG, ele está inspirado na arquitetura orientada a serviços. Então, você tem, na verdade, 3 camadas, é uma estrutura de 3 nodos, né? Você tem, de um lado, o consumidor, ou cliente, o usuário, né? Você tem, de outro lado, o produtor ou provedor de dados geoespaciais, que publica seus metadados num determinado catálogo. Esse catálogo é central, ele está no nó central do Diretório Brasileiro de Dados Geoespaciais, e você tem um portal que dá acesso a esse serviço de catálogo, em que qualquer usuário pode consultar, então, metadados. E, através desse portal, então, o usuário pode acessar os dados que ele identifica, que ele descobre, que ele avalia como interessantes para a sua aplicação, e cruzar dados de fontes diferentes. Não importa onde eles estejam, que plataforma tenha sido usado, que sistemas tenham sido usados, ou bancos, não importa, porque nós usamos aqui, por trás, uma série de mecanismos, protocolos de acesso, interfaces públicas, abertas, desenvolvidas pela OGC, ou pelo OGC, que é o Consórcio Geoespacial Aberto, Open Geospatial Consortium. Há outros protocolos atualmente surgindo aí, como aconteceu no caso do XML, que hoje em dia a gente tem o JSON, né, que está entrando forte, né, mas a gente temos seguido basicamente os protocolos da OGC, como WMS, WFS, WCS, serviços de catálogo, CSW e por aí vai. Tá? Então, isso aí é a estrutura que a gente tem usado no Diretório Brasileiro de Dados Geoespaciais. Pode passar? Eu passo a palavra, então, ao Rogério, para dar continuidade. Bom, pessoal, então a gente vai falar agora da proposta tecnológica para a implantação do DBDG, que foi relativa ao capítulo 5, né, desse plano de ação, né, que envolveu vários órgãos, né, inclusive IBGE, DSG, IBAMA. Né. Então, tinha aquelas propostas ali, alinhamento com a arquitetura do EPING, né, deveriam preferencialmente ser adotados software livres ou software de código aberto, eram premissas nossas, né? Incorporação de soluções para instituições com alta e baixa capacidade tecnológica. A gente sabe que tinha que atender desde prefeitura, que não tem nada, né, até um órgão altamente especializado. Implementação dos servidores, né, de mapa e de metadados, né, compatível com as especificações do OGC, né, e preferir sistema de banco de dados, né, na época, que permitissem usar um cartucho espacial. Então, né, no capítulo 5, na época, a gente decidiu, né, propor, na verdade, recomendar, né, as pessoas que estavam envolvidas, de propor o Linux como sistema operacional, como cartucho espacial o Postgres, né, um servidor HTTP Apache, o GeoServer também para WMS e WFS, o GeoNetwork também para servidor de metadados, né, e o Tomcat, que precisa para rodar as aplicações, GeoServer e GeoNetwork. Então, na época, a gente achou coerente estar disponibilizando, propondo esse tipo de solução, né, para fazer parte do DBDG. Então, no lançamento da INDE, em 2010, né, a gente utilizou como visualizador o I3GEL, que depois a gente criou um outro visualizador, que foi o 20. Usamos também o GeoNetwork, também como de metadados, né, o PostGIS para armazenamento dos dados, né, e o GeoServer, também para a questão dos mapas. Né. Então, baseado no quê? Nas questões dos serviços OGC. Falar agora mais ou menos do status da implementação da INDE. Atualmente, a gente tem de dados e metadados, né, disponíveis. Na verdade, a gente tem 35 organizações que
que hoje faz parte da Índia oficialmente. 29 com metadados cadastrados, sendo 23 delas com metadados já publicados, que às vezes a instituição ela cadastra o metadado, mas ela não publica. Por isso essa diferença. 14 como nó próprio e 21 como nó central. A questão do nó próprio e nó central é o seguinte, tem instituição que não tem recurso nenhum, ou simplesmente ela não quer constituir recurso para estar armazenando seus dados, seus metadados. Então, ela faz adesão no nó central. O nó central é como se fosse uma nuvem, né, que é disponibilizado para o ator um GeoServer, um GeoNetwork, né, e o visualizador da Indy. Aqui são as aplicações que a gente utiliza, o portal, o catálogo de metadados. Né. É interessante, como o Rafael comentou aqui, utilizando o catálogo de metadados da Indy, quando você faz a busca por ali, ele já vai buscar os metadados, não só o que está no nó central, mas em todas as instituições que fazem parte do nó. Então, é o que a gente chama de harvest. Né? Então, quando você pesquisa pelo metadado da Indy, você procura em várias instituições os dados que você está pesquisando. O servidor de dados, no caso, o GeoServer, né, aquele geoserviços.indy.gov.br, tem um novo visualizador que está em avaliação, a gente já disponibilizou. Inclusive, a gente já está com uma versão mais recente, né, do que essa que vai estar no próximo slide, por favor. Esse aqui é o visualizador, é o Vind, né, que é o que a gente mais utiliza atualmente. Aqui a gente tem uma visualização, né, do sistema de transporte, aqui, no caso, rotas de acesso a portos. Tá? Aqui, de curiosidade, né, o que a gente utiliza, né, de infraestrutura, de hardware, de software, né, no caso do nó central. Né? Então, a gente tem um servidor ali, na verdade, virtual, é um servidor virtualizado, ele tem 10 núcleos, né? Tem uma memória de 16 GB, que pode chegar, né, a 24. Né? Os softwares utilizados, a gente utiliza o Windows como servidor, o Apache, né? O GeoNetwork na versão 2.10, né? O Apache Tomcat na versão 7, e aqui a configuração de Java que a gente utiliza para esse servidor nó central. Bom, aqui está a página principal do catálogo de metadados. Então, toda vez que alguém digitar alguma coisa ali no que você procura, na verdade, ele busca não só no nó central, como em todas as instituições que estão ligadas, que fizeram adesão à Indy. Aqui, né, na aba de estatística, a gente tem, né, os metadados das várias instituições que, né, fazem parte da Indy. Então, aqui é só para mostrar. A gente tem um total, como vocês viram, de mais de 32 mil metadados já cadastrados. Então, fazendo um somatório desses serviços todos que estão aí. Agora, falar um pouquinho da configuração do GeoServer, né? Do hardware utilizado, é um processador com 4 núcleos, né, de 2 GHz. A memória mínima dele é 16, podendo chegar a 32. Também roda no Windows. Roda o Apache Tomcat como software, né? E o GeoServer na versão 2.3. Né, o Java 8, né, e aqui a configuração que a gente coloca lá no Tomcat também. Aqui é a carinha dele, né? Por favor, pronto. Aqui algumas camadas, por exemplo, o BNDES, ele é uma instituição nó central, então ele utiliza toda a infraestrutura, né, que a gente disponibiliza pelo nó central. Então, o BNDES aqui, tanto o metadados quanto o GeoServer que ele utiliza, é o do nó central. Aqui é a configuração do banco de dados, que a gente utiliza o Postgres, né? Ele tem 8 núcleos, também está um servidor virtualizado, tem 8 GB de memória. A versão do Postgres que a gente utiliza é a 9.2, do Postgres é a 2.0, as bibliotecas que ele utiliza. Né? Bom, a gente também tem um ambiente de treinamento que a gente faz capacitação nos órgãos para quem tem intenção de fazer adesão à Indy. Então, o nosso ambiente também hoje está em rede, também tudo baseado em software livre, o visualizador da Indy, né, o catálogo de metadados, o catálogo de geoserviços, o sistema de carga. Normalmente, quando a gente chega na instituição, a gente pede que a instituição disponibilize algum dado para a capacitação ser dada em cima do dado da própria instituição. Né. Aqui é uma agenda aqui que a gente já capacitou. A última vez que a gente fez uma capacitação foi no final de agosto, com o pessoal de Vitória, lá no Espírito Santo. Bom, perspectiva futura, né? A gente quer que mais instituições façam a adesão à Indy, né? E
Falando da Indy, a gente está para lançar um novo portal da Indy, né, que vai ser nesse evento aqui, tá, que vai ocorrer de 26 a 29 de novembro, que a gente vai comemorar os 10 anos da institucionalização da Indy, né, e a gente pretende lançar um novo portal lá da Indy também nesse Simpósio Brasileiro de Infraestrutura de Dados Espaciais. A gente está aberto para quem quiser submeter trabalhos, são resumos de 500 a 800 palavras, eu recomendo todos a fazerem isso. Aqui já é a versão nova do visualizador da Indy, já tem uma versão mais recente do que essa, que a gente já fez alguns ajustes, melhorias, em função das contribuições, né, dos usuários. Então, a título de curiosidade ali, a gente clicou no botãozinho mais, já está cadastrado todas as entry points, né, das instituições para fazer o get capabilities e pegar as camadas de informação. Aqui é um exemplo, né, a gente está pegando o catálogo de serviço da Embrapa, né? Então, até onde tem aquela interrogação, até onde está a interrogação ali, na verdade, ali é o entry point, e ali são os parâmetros, o Service WMS e o Get Capability. Né? Com isso, a gente traz todas as camadas de informação que tem lá na Embrapa. É interessante que esse visualizador ele resolve um problema do visualizador anterior, que anteriormente a gente tinha que cadastrar os serviços no Vind manualmente. Agora não vai precisar mais fazer isso. Então, ficava, às vezes, uma instituição com 3 metadados, 3 geoserviços cadastrados no Vind e 10, né, no próprio geoserver, porque tinha que fazer esse cadastro manualmente. Agora, isso vai ser automático. Então, aqui a gente está mostrando um exemplo, né, de como realmente funciona, né, você utilizando os padrões. É importante, né, a gente respeitar esses padrões para que não tenhamos problemas de interoperabilidade. A gente também está trabalhando na migração da versão do GeoNetwork para a versão 3. A gente já fez alguns testes, então a gente está bem adiantado. Também tem a questão de fazer a atualização do perfil de metadados, né, do ISO 19115. Isso vai ter que ser via SIND. Isso também está em processo. Tem um ambiente único para o nosso central, que a gente também está trabalhando nisso, e na questão de fazer monitoramento dos serviços no DBDG também. Então, hoje, no ambiente único que a gente tem, infelizmente, são 3 logins que a gente dá para o usuário, né? Isso é um pouco chato. A intenção é criar só um login para atender todas as plataformas. Então, a gente está criando nessa nova versão, né, uma forma unificada de você acessar as plataformas, né, do nó central, né, para quem for fazer adesão ao nó central. Aqui o Monitora Indy, que a gente faz, né, controle de estatística, disponibilidade de serviços e metadados. Isso é uma coisa lá também desenvolvida em software livre lá que a gente utiliza. É uma coisa interna, mas que a gente pode também disponibilizar para fora. A gente também tem pesquisado outras formas de você consumir serviços, né? Então, por exemplo, isso aqui são Web API baseado em REST, na verdade a gente chama de Hyper Resource, porque essas APIs, na verdade, essas URLs, elas são autodescritivas, e a gente utiliza ali o Django REST Framework, mas aqui a gente também vai ter que submeter isso via SIND, né? Via SIND também a gente já está em curso a discussão do Deal Package, que é um outro protocolo, um outro padrão para você estar transitando dados. Mas isso está pelo SIND, né, da Concar. Aqui um exemplo de consumo, né, dessa Web API. Aqui, na verdade, a gente está cruzando... A gente pegou os dados do OpenStreetMap e cruzou com os dados, né, do IBGE, no caso, a base cartográfica milionésima. Então, aqui a gente pegou os postos de combustíveis que estão no Distrito Federal. Né, isso usando essa API. Então, ali em vermelho ali, foi os dados que a gente transformou nessa API do OSM, Hyper Resource, e a gente fez a operação espacial Winting, né, dentro da unidade federativa ali, que é a URL ali que seria do IBGE. Então, está cruzando dados de instituições diferentes, em servidores diferentes. Esse aqui é um outro exemplo também, que foi um plugin que a gente fez no QGIS, justamente fazendo a leitura dessa API. Então, aqui a gente tem dados da Munic, do IBGE, de 2015, e está cruzando com Munic. Na verdade, a Munic ela fica
no departamento de pesquisa do IBGE, que é uma outra área, que não é área gel, né? E no departamento de geociências, a gente tem, né, por exemplo, os municípios, né, as unidades federativas, né, que é a parte gel. Então, a gente pegou, transformou isso tudo nessa API nova e cruzou os dados, na verdade, juntou, fez um join. Então, por exemplo, tudo que está em verde são municípios que têm informação de cartografia digital. Então, são dados daquela API Munic, Planejamento Urbano List. Então, a gente cruzou com os municípios aqui, na verdade, fez um join. Então, é uma outra forma de você estar juntando os dados. Um dado não gel com dado gel. A gente também está fazendo alguns testes containerizando as aplicações, usando o Docker, já apresentaram aqui sobre o Docker. Então, hoje, no nosso central, a gente tem um GeoServer para atender a todas as instituições que fazem adesão no nosso central. Então, a intenção é criar um GeoServer, um GeoNetwork para cada instituição, para dar mais segurança, para dar mais independência. Bom, é isso.